A Suíça é um país rico, e isso não é de agora. Pelo menos desde o começo do século passado, esse pequeno país da Europa Central aparece nas listas de países mais ricos do mundo. Um feito que nem mesmo grandes potências conseguiram. Se manter no topo por tanto tempo não é uma tarefa fácil, principalmente levando em conta que a Suíça não possui grandes reservas de recursos naturais. Seu território é pequeno e em grande parte coberto por montanhas e o país não tem acesso ao mar. Mas nada disso impediu o sucesso econômico do país alpino, que soube tirar proveito de sua posição central no continente e utilizar de sua histórica neutralidade para fazer negócios e lucrar. Hoje, a Suíça é reconhecida pelo excelente chocolate, pela precisão e luxo de seus relógios e por um canivete cheio de utilidade. Entretanto, o país vai muito além desses produtos e conseguiu realizar algumas façanhas. Entre as mais notáveis, podemos destacar o fato do país ser o maior comercializador de algodão do mundo, sem ter nenhuma plantação, ou ser a sede de uma das maiores empresas de transporte marítimo do planeta, mesmo sem ter acesso ao mar. Mas como o país conseguiu se tornar rico e se manter por tanto tempo nas primeiras posições? Será que a riqueza do país é distribuída ou está concentrada nas mãos de poucas pessoas? E quais são os fatos polêmicos por trás de toda essa prosperidade? Existem formas diferentes de medir a riqueza de um país. E se olharmos apenas para o produto interno bruto da Suíça, podemos ter a impressão de ser um país pobre, pois muitos países emergentes como o Brasil, Índia e o México possuem valores maiores. Porém, esse critério não é o mais justo, pois enquanto os países que acabei de falar possuem centenas de milhões de habitantes, a Suíça não chega nem a 9 milhões. Portanto, para ser justo, o critério mais indicado para medir e comparar a riqueza é o PIB per capita. Nesse caso, a Suíça possui números invejáveis e ocupa a terceira posição entre os países mais ricos do mundo, perdendo apenas para Luxemburgo e Irlanda. Mas ainda assim, é possível que essa posição não reflita a situação da população, pois existem casos onde o país possui um indicador alto e o povo, em sua maioria, é pobre. Esse é exatamente o caso de Brunei, que já tratamos em outro vídeo. Frequentemente, o país ocupa boas posições nas listas de mais ricos do mundo, e isso acontece por conta dos altos ingressos obtidos com a venda de petróleo e gás natural. Porém, a maioria desses recursos acaba nos bolsos do monarca e sua família. Será que na Suíça ocorre algo parecido, onde poucas pessoas possuem muito dinheiro e a maioria da população é pobre? Em partes, posso afirmar que sim, que existe concentração de uma grande quantidade de dinheiro em poucas pessoas. A Suíça é o país com o maior percentual de milionários do mundo, com cerca de 16% da população possuindo um patrimônio superior a US$ 1 milhão. Dentre essas pessoas, muitas possuem bilhões, o que pode indicar alta concentração de renda. Entretanto, um estudo realizado pelo banco Credit Suisse em 2022, que desconsiderou a parcela mais rica, indica que, na média, cada cidadão suíço possui um patrimônio de US$ 168 mil. Pode parecer pouco, mas convertendo em real, esse valor equivale a aproximadamente R$ 875 mil na cotação atual. Esse valor é suficiente para classificar os cidadãos suíços como os sextos mais ricos do mundo, sendo mais ricos do que cidadãos de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. E de onde vem tanta prosperidade? O sucesso econômico dos últimos 100 anos é resultado de uma série de fatores que remontam o surgimento do país por volta do ano 1291. Antes disso, com a queda do Império Romano, a região onde hoje é a Suíça se fragmentou, formando várias pequenas comunidades. A necessidade de se proteger contra os impérios expansionistas do entorno obrigou algumas dessas comunidades, conhecidas como cantões, a se unirem. Inicialmente, apenas 3 formaram a aliança. Porém, ao longo do tempo, outras foram se juntando e atualmente são 26 os cantões que formam a Suíça. Como o país surgiu da união e não da conquista, cada região manteve grande autonomia, que se conserva até os dias atuais. Apenas para exemplificar, cada cantão manteve seu idioma e atualmente alemão, francês, italiano e romanche são idiomas oficiais, tornando a Suíça um dos países com mais idiomas oficiais do mundo.
Os cantões também mantiveram liberdades em assuntos econômicos e outras questões, sendo considerados estados dentro do estado. Tudo isso pode parecer irrelevante, porém foi e é de extrema importância para o sucesso do país. Claro que nem sempre tudo foi tão pacífico como parece, e houveram enfrentamentos entre os cantões, principalmente por questões expansionistas e religiosas. A União também não foi capaz de impedir Napoleão de invadir o país. Porém, ao final, o país se tornou independente e, desde 1815, se declarou neutro, não participando de nenhum conflito desde então e utilizando essa condição para lucrar. Enquanto vários países da região eram reinos absolutistas e tinham o catolicismo como religião oficial, a Suíça estava dividida entre cantões católicos e protestantes. E embora essa divisão tenha causado alguns conflitos, como mencionei agora há pouco, foi ela que permitiu a chegada de milhares de protestantes franceses entre os séculos XVI e XVII. Os huguenotes, como eram conhecidos, foram duramente perseguidos em seu país e muitos tiveram que fugir para não serem mortos. Cerca de 20 mil se instalaram na Suíça e levaram para o país os seus conhecimentos em fabricar um produto pouco conhecido até então, os relógios. Através de aprimorações, o país tornou-se a maior referência na relojoaria e esse setor hoje representa 8% do PIB suíço, sem falar que ajudou a forjar uma imagem de precisão e qualidade para todos os produtos. Além de ajudar a criação da indústria relojoeira na Suíça, a França ainda deu indiretamente outra contribuição importante. Em uma tentativa de proteger as indústrias têxteis francesas, que trabalhavam principalmente com linho e seda, o rei Luís XIV proibiu a fabricação e comercialização de tecidos feitos com algodão. Esse foi o principal motivo para a abertura de diversas tecelagens na Suíça, principalmente na cidade de Zurique. De lá, os tecidos eram contrabandeados para a França. O sucesso foi enorme. As tecelagens se espalharam por todo o país e, por volta do ano de 1800, 1 em cada 4 suíços dependia direta ou indiretamente dessa indústria. O país passou a ser o maior produtor de tecidos de algodão da Europa continental e o setor provocou uma verdadeira revolução no país. Neste momento, o principal fabricante de máquinas para a tecelagem era a Inglaterra. Porém, as máquinas inglesas eram movidas a carvão, já que o país tinha grandes reservas deste produto. A Suíça, por sua vez, era pobre em carvão e teve que adaptar as máquinas ao recurso que tinha disponível, a água. Assim, teares movidos através da energia hidráulica foram criados e o país passou a ser uma referência também na fabricação de máquinas para o setor têxtil. Inclusive, na atualidade, uma das maiores empresas desse setor é a Suíça. E já que estamos falando em tecelagem, vamos puxar o fio e ver a enorme contribuição do setor para a riqueza atual da Suíça. A necessidade de corante para os tecidos fez surgirem os primeiros laboratórios químicos no país, que investiram na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e em apenas alguns anos, a Suíça já possuía diversos laboratórios de produtos químicos, fertilizantes e farmacêuticos. Hoje, o setor é responsável por 52% de tudo que o país produz e possui algumas das maiores empresas do setor, como a Syngenta, a Roche e a Novartis. Pelos exemplos mostrados até aqui, fica claro que a Suíça soube aproveitar cada oportunidade que surgiu. Nem mesmo algumas dificuldades ou desvantagens com relação a outros países foi suficiente para impedir o crescimento do país. A falta de recursos naturais como o carvão serviu para o desenvolvimento de máquinas adaptadas à realidade suíça. Também serviu para o desenvolvimento de tecnologias de geração de energia hidrelétrica, já que o país possui grandes reservas de água e um relevo que ajuda a geração de energia por esse meio. Como você já deve estar imaginando, em torno da geração de energia hidroelétrica surgiram várias empresas que fabricam e exportam turbinas e outros equipamentos para o mundo todo. Tudo o que falei até agora serviu para colocar a Suíça entre os países mais ricos do mundo no começo do século passado. Mas para permanecer na lista por mais de 100 anos, muitas outras medidas foram necessárias e algumas, como vou te mostrar, podem ser bem questionáveis. Dos 10 países mais ricos do mundo em 1900, apenas Estados Unidos, Austrália, Dinamarca e Suíça apareceram na mesma lista em 2022. E a Suíça esteve entre eles por todos esses anos. Um dos motivos da permanência é a educação.
já que o país é um dos que destina o maior percentual dos gastos públicos para esse setor. E aqui, mais uma vez, podemos ver a importância da liberdade de cada região, pois a educação é responsabilidade de cada cantão, que define o quanto será investido e também sobre o tipo de educação a ser oferecida, podendo direcionar os estudos de acordo com as características locais. Mas, como te disse, nem só de coisas boas e bonitas é feita a riqueza suíça. A Suíça não carrega a mancha de ter explorado colônias em outros continentes, mas não deixou de lucrar com isso. Além de fornecer mercenários para as potências colonizadoras europeias, tanto o governo suíço quanto cidadãos e empresas lucraram com o comércio de escravos e a exploração de recursos nas colônias. E até mesmo a famosa neutralidade suíça serviu para negócios que não deixam os suíços tão orgulhosos. O país comprou 79% de todo o ouro vendido pelos nazistas. Grande parte desse ouro havia sido roubado dos judeus e ajudou a financiar as atividades militares da Alemanha durante a Segunda Guerra. Os bancos suíços também foram acusados de se apropriarem de contas de judeus que foram mortos em campos de concentração. Depois de muito tempo, houve o pagamento de indenizações, porém as manchas devem permanecer na história do país. Os bancos continuaram no centro da polêmica por muito tempo e se tornaram, junto com os relógios e o chocolate, um símbolo do país, porém nesse caso gerando uma imagem negativa. Devido a leis de sigilo bancário, os bancos suíços eram escolhidos por pessoas do mundo inteiro que queriam esconder o seu dinheiro, muitas vezes obtido de maneira ilegal. Com certeza você se lembra de algum escândalo envolvendo políticos brasileiros e contas na Suíça. Recentemente, o país mudou a sua legislação e hoje já não é considerada um paraíso fiscal. Porém, é inegável que durante muitos anos, essas operações trouxeram lucros para o país e ajudaram o setor a se consolidar, contribuindo com aproximadamente 10% do PIB suíço. Esses fatores e medidas ajudaram a Suíça a se tornar rica. Porém, a liberdade concedida a cada região, a segurança jurídica, a economia livre e o alto grau de educação devem manter o país entre os mais ricos do mundo por muito tempo. Se você gostou desse vídeo que mostrou como um país sem recursos naturais ficou rico, com certeza vai gostar desse, que mostra por que vários países, mesmo com muitos recursos naturais, são pobres. É só clicar. Muito obrigada por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!